nenhuma igreja presta e todos os pastores são ladrões. Essa é uma frase que muita gente usa por aí, mas será que é verdade? E será que vale a pena colocar todo mundo dentro de um só pacote? Eu sei que nos últimos dias nós temos visto notícias escandalosas no meio evangélico, pastores enriquecendo de forma duvidosa, igrejas estão sendo usadas como comércio, e isso de fato entristece o coração de Deus. Mas será que vale a pena, por causa dessa minoria, a gente dizer que todas as igrejas são ruins? E que todos os pastores são ladrões? A verdade é que a Bíblia ela já nos alertou sobre isso. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 está escrito: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, sempre houve e sempre haverá pessoas ruins usando a igreja, a fé, como uma fachada. E isso é real. Mas Jesus nunca disse que todos seriam assim. Ele falou de uma pequena minoria. Ele falou daqueles que se infiltram dentro do rebanho. E você sabe o que é muito curioso? É que essa minoria, essa pequena minoria que faz muito barulho, que é barulhenta, acaba fazendo mais barulho e causando mais impacto do que a grande maioria que serve a Deus com sinceridade. Então, enquanto alguns líderes, enquanto alguns pastores, pregadores famosos, eles vêm aparecendo na mídia ultimamente por causa dos seus maus exemplos, existem sim também milhares de pastores pregando o verdadeiro evangelho. Existem sim várias igrejas ajudando aos necessitados, socorrendo famílias, mas ninguém fala sobre isso. A Bíblia ela diz lá em Romanos, no seu capítulo 13, versículo 7, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. É justo criticar quem erra? É justo criticar esses pastores que roubam as lãs das ovelhas? É justo criticar essas igrejas que não fazem nada pela sociedade? Sim, é muito justo. Mas também é muito justo reconhecer, valorizar e parabenizar aqueles que fazem um trabalho sério, aqueles que servem a Deus com sinceridade, entregando todo o seu coração pela igreja. A gente deve reconhecer quem vive de forma correta. A grande maioria de pastores e pastoras que eu conheço são homens e mulheres simples, que se dedicam, que se entregam de corpo e alma para a obra de Deus. Muitos trabalham em empregos seculares para poder sustentar suas famílias e ainda assim continuam ajudando pessoas e também a sua própria igreja. Eles não aparecem na TV, não aparecem na internet, não esbanjam dinheiro, não são milionários. Eles não têm luxo, mas estão lá, visitando enfermos, aconselhando casamentos, ajudando pessoas que ninguém vê que eles ajudam. Você tem noção que existem muitos pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que passam suas madrugadas em claro, de joelhos, orando por pessoas que não conhecem e também por pessoas que conhecem muito pouco? Você tem noção disso? Quantos pastores tiram dinheiro do seu próprio bolso para ajudar pessoas, famílias necessitadas? Mas isso a internet não fala, isso a internet não mostra. Só quer mostrar os falsos profetas, só querem mostrar os falsos pastores, líderes religiosos arrecadando milhões. Isso a internet mostra e acaba trazendo um escândalo para a igreja de Cristo. Por que não mostra isso também? Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E você pode acreditar, muitos pastores vivem isso de forma silenciosa. Eles se doam pela igreja, eles não se servem da igreja, eles se doam. Existe gente ruim? Claro, isso não dá pra negar. Gente ruim existe em qualquer lugar, até mesmo dentro da igreja. Existe médico ruim, advogado ruim, político ruim, e a grande maioria deles, as pessoas não falam que todo político é ladrão, não falam que todo médico é ruim e que todo advogado é ruim, ou é ladrão, ou é incompetente, mas porque dentro da igreja se criou isso de falar que todo pastor é ladrão, que todo pastor é corrupto, que toda a igreja é ruim e não está fazendo o que Jesus determinou que a igreja fizesse. Por quê? Por que só com a igreja? Se tem uma coisa que eu aprendi durante a minha vida é que generalizar as coisas é injusto e também é muito perigoso. Porque quando a gente coloca tudo, a gente generaliza e coloca todo esse pessoal no mesmo saco, a gente acaba fechando o nosso coração para quem realmente faz a obra de Deus com sinceridade, com amor dentro do seu coração. E pior do que isso, a gente pode se afastar de Jesus e afastar pessoas de Jesus simplesmente por causa de pessoas ruins, por causa de pastores ruins, por causa de lideranças ruins. Não pode acontecer. Então, através desse vídeo aqui, eu quero te encorajar a olhar somente para Jesus. Jesus é o nosso padrão. A igreja ela é feita de pessoas, e pessoas podem falhar a qualquer momento. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Não deixe que as atitudes, o erro de alguns, te afastem do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Busque discernimento. Ore ao Espírito Santo para que ele te oriente e que te ajude a buscar uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que pregue a palavra verdadeira, que pregue o evangelho verdadeiro. Ainda que essa igreja seja longe da sua casa, ela tem que ser uma igreja próxima à sua Bíblia. E de uma coisa você pode ter certeza, existem muitas. Então, se você se afastou de Jesus por causa dessas feridas que ficou na sua vida, de pessoas que te feriram, volta. Porque Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não erra. Então, Jesus está te chamando hoje para você voltar, porque Ele quer te abraçar. A vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável para a sua vida.
Então, antes de você repetir a frase que nenhuma igreja presta e que todo pastor é ruim, todo pastor é ladrão, nenhum pastor, nenhuma igreja hoje está fazendo a obra de Deus verdadeiramente, lembra disso. A minoria que faz todo esse estrago, ela não pode responder pelo todo. Não pode. Existem sim igrejas sérias, existem pastores sérios. A grande maioria é feita de pessoas que amam a Deus e também amam pessoas. E eu termino esse vídeo com Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Que essa palavra sirva de encorajamento para você e para pastores e líderes que continuam firmes. Continuem servindo. Eu sei que nem sempre é fácil. Muitas vezes você se doa, se sacrifica e não recebe nenhum reconhecimento, não recebe um obrigado. Você cuida de muitas pessoas e não recebe absolutamente nada em troca. E às vezes acaba recebendo até críticas injustas que trazem um peso para o seu coração. Mas eu quero te lembrar que Deus ele vê cada lágrima. Deus ele vê cada oração que você faz de madrugada. Ele vê também cada visita que você faz em silêncio. E ele diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Continua servindo. Você é precioso para Deus. Não pare, não desanime e não permita que a falta de reconhecimento humano roube a sua alegria e te faça esquecer quem você é em Jesus. O maior reconhecimento que a gente pode ter, ele vem do Pai. E Ele está preparando recompensas celestiais e eternas para você. Parabéns pelo seu chamado, parabéns pela sua fidelidade e pelo amor que você tem demonstrado à obra do Senhor. Ainda que você não saiba, você está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Receba essa palavra como um abraço do céu para o seu coração. Você não está sozinho. Deus está contigo e Ele vai te sustentar até o final da sua jornada. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Não esqueça de me seguir e marca o seu pastor aqui nos comentários. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.